Pessoal, uma notícia importante: o presidente Donald Trump acabou de anunciar um pedido para que os americanos fiquem em casa durante mais um mês, que fiquem em casa até o dia 30 de abril, justamente porque o governo americano agora confirma a gravidade do coronavírus, a gravidade, o potencial de causa de mortes, e quer evitar incorrer nos mesmos erros de Itália, de Espanha e do Reino Unido, quer evitar uma tragédia. O presidente americano também anunciou que as Forças Armadas Americanas prepararam já um navio hospital para ser enviado para o estado de Nova York, que hoje é o estado que mais sofre com a crise do coronavírus, com muito em breve perspectivas de colapsar o sistema de saúde. Lembrando, e esse é um ponto importantíssimo da gente lembrar quando a gente fala de coronavírus, o risco do coronavírus, até o ministro Mandetta concedeu uma entrevista coletiva ontem falando exatamente essas palavras, não é simplesmente as pessoas que o vírus ataca, E agora a gente teve a confirmação também de um jovem de 29 anos saudável, morto pelo coronavírus. Então, não apenas as pessoas mais idosas estão em risco. Mas, para além disso, o que o ministro Mandetta nos alertou ontem foi o seguinte: o coronavírus não é um vírus que ataca simplesmente as pessoas infectadas pelo vírus, mas é um vírus que ataca o sistema de saúde. Como muitas pessoas precisam ser internadas pelo coronavírus, claro que nem todos que são internados acabam morrendo, mas isso sobrecarrega o sistema de saúde, e sobrecarregando o sistema de saúde, quando você precisar desse sistema para ser atendido por qualquer outra doença, por qualquer outro acontecimento, vamos supor um acidente de carro, por exemplo, você não vai conseguir ser atendido, e portanto é um vírus que acaba causando mortes por outras ocasiões, pelo colapso do sistema de saúde, pessoas morrendo de outras doenças justamente por falta de leitos, por falta de mão de obra, por falta de equipamentos para atender devido à sobrecarga do sistema de saúde em relação ao coronavírus. Então, o combate ao coronavírus não é só importante para a gente proteger aqueles que estão no grupo de risco, para a gente proteger aqueles principalmente os diabéticos, aqueles que têm alguma doença ou aqueles com mais de 60 anos. Lembrando, sempre que eu já coloquei da confirmação da morte de um jovem de 29 anos, que portanto a gente deve redobrar nossas atenções com esse vírus. Mas, voltando para o foco, não apenas nós devemos cuidar das pessoas que estão no grupo de vírus, mas o isolamento precisa ser completo e a quarentena precisa ser horizontal, porque o coronavírus, nas palavras do ministro Mandetta, respaldado pela Organização Mundial de Saúde e pelos infectologistas mais respeitados do mundo, é um vírus que ataca o sistema de saúde, o que faz com que as pessoas morram por diversas outras doenças, por não conseguir o atendimento médico e não conseguir a internação hospitalar enquanto essa crise perdurar. O presidente Donald Trump também anunciou que a expectativa do governo, os estudos do governo estimam que o pico de mortes nos Estados Unidos devido ao coronavírus deve acontecer nas próximas 2 semanas. Portanto, eu reforço aqui para vocês a nossa necessidade de promover um isolamento, de promover justamente essa quarentena que seja horizontal, que seja para todo mundo, que se está no grupo de risco, se não está no grupo de risco, mesmo porque o próprio conceito de grupo de risco já começa a ser revisto pelos infectologistas após essa morte do jovem de 29 anos, e também em razão do ataque do sistema de saúde em si, da sobrecarga, Então, não, mas vamos para a rua porque quem for infectado vai ser infectado, quem tiver que morrer vai vai ter que morrer. Bom, primeiro que esse é um pensamento absolutamente desumano, Não existe essa de que quem for infectado vai ser infectado, não tem esse fatalismo. O que é isso? É uma espécie de materialismo histórico dialético, necessariamente vai acontecer a revolução do coronavírus e não tem nada que a gente possa fazer. Esse fatalismo não tem respaldo científico nenhum, E segundo que, atenção mais uma vez, o coronavírus ataca o sistema de saúde como um todo. Então não interessa se você está no grupo de risco, se você não está no grupo de risco, se você tem medo de infectar o coronavírus, se você não tem medo de se infectar pelo coronavírus, se você está preocupado com a sua família, se você não está preocupado com a sua família em relação ao coronavírus, se só tem pessoas mais jovens e saudáveis na sua família, não interessa. Todos estão em risco, porque com o sistema de saúde colapsado, qualquer doença que você tenha pode ser uma doença erradicada no século passado. Se não tem gente para te atender, se não tem insumo médico hospitalar
para fazer o atendimento para você, você ainda assim vai sofrer com essa doença, ainda que essa doença não seja o coronavírus, né? O colapso do sistema de saúde afeta todo mundo como um todo e é por isso que o isolamento precisa ser horizontal, né? E isso que eu tenho repetido, e isso que a Organização Mundial da Saúde tem repetido, que o ministro Mandetta tem repetido, enfim. E as críticas que a gente tem feito ao Bolsonaro não é para atacar o Bolsonaro, não é para diminuir a popularidade do Bolsonaro, muito pelo contrário, é para ele corrigir o rumo, corrigir os rumos de suas políticas públicas. Parem com essa insanidade de achar, tá atacando o Bolsonaro porque tá ajudando o político X, Y, Z, é porque tá com o Witzel, é porque tá com o Dória. Gente, pelo amor de Deus, um pouco me lixando pra Witzel, pra Dória, pra qualquer político que seja, pra Rodrigo Maia. Não interessa, o que interessa é a política pública de saúde que funciona, e a política pública de saúde que funciona nesse momento é isolar completamente a população agora com reconhecimento oficial e com pedido de quarentena de 1 mês. Por mais 1 mês, o presidente americano Donald Trump pede para que seja mantido o isolamento horizontal e que seja mantida a quarentena. Portanto, vamos seguir essas recomendações. Não vai haver recuperação econômica enquanto nós não combatermos o coronavírus, enquanto essa crise dessa pandemia foi resolvida. Não adianta achar que a gente vai combater consenso entre os economistas, até o próprio Paulo Guedes anunciou isso e reconheceu isso hoje. Não existe recuperação econômica sem o combate ao coronavírus, sem o isolamento, sem que a gente resolva essa situação por completo, para que depois a gente passe a pensar na economia. Até um professor do IBMEC deu uma entrevista para a CNN hoje, falando de maneira muito clara e muito fria até. A questão é a seguinte: o coronavírus traz mortes à vista. Não há nada que se possa fazer em relação a mortes do coronavírus, porque pela doença nesse primeiro momento, porque é uma morte que acontece e acabou. Agora, a morte causada, e ele deixou isso bastante claro, e a minha opinião que eu concordo, desemprego também causa morte. Assim como o coronavírus causa morte, desemprego também causa morte. Só que a morte causada pelo desemprego é a prazo, é uma morte que o governo tem como administrar, que a iniciativa privada tem como administrar, que tem como a gente mitigar esses impactos futuramente. A morte do coronavírus não, porque ela é imediata, é à vista, e por isso que é tão importante a gente fazer esse isolamento agora, nesse momento, para a gente ir tratando a questão da economia aos poucos. Nesse primeiro momento, ninguém vai morrer de fome, ninguém vai precisar fazer saque, porque nós já temos aprovados uma renda mínima, que aliás era uma proposta de campanha do Jair Bolsonaro. Para quem leu o documento que o Bolsonaro protocolou no TSE, e eu li de todos os candidatos, até fiz análise candidato por candidato, para quem acompanha meu canal, uma das propostas era justamente a renda mínima para impedir que em qualquer tipo de calamidade ou qualquer tipo de urgência houvesse colapso social. Então, essa preocupação imediata de pessoas morrerem de fome não existe. Nós já temos a renda mínima aprovada, precisa ser aprovada no Senado, basta o Bolsonaro implementar e pagar. A questão estrutural da economia a longo prazo, os negócios, a quebradeira das empresas, isso a gente consegue administrar no médio, longo prazo. A curto prazo, impedir as mortes pelo coronavírus.